Glória a Deus, todos acharam? Amém. Amém. Vou estar fazendo a leitura. A parábola do juiz iníquo. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo: faça-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse: consigo ainda que não temos a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me moleste, hei de fazer de justiça, que enfim não volte a me importunar muito. Glória a Deus. Igreja, coloca a tua Bíblia para cima e vamos estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, meu Pai amado, Pai palavra escolhida agora será ministrada. Pai, a palavra que eu quero ouvir, que eu quero viver, que eu quero ouvir mais do que precisamos, Pai. Fala comigo, fala com a tua igreja, minha vida para falar com o teu povo, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Igreja, esta palavra está falando de um juiz, que ele não ligava para ninguém, ele não ligava para os homens, ele não temia a Deus. Ele não estava nem aí para nada, o que importava era ele. E também nessa mesma cidade tinha uma viúva, que ela todo dia ia nele pedindo para ele fazer justiça contra o adversário dela. Só que ele nunca quis fazer, ele nunca quis fazer aquilo que ela tanto pedia. Glória a Deus, aleluia! De tanto ela clamar a Deus, uma hora o juiz falou: eu tô vendo que ela vai continuar vindo aqui toda vez que visitar, então é melhor eu fazer a justiça. E ele fez justiça. E aí aqui a gente entende que ela clamou, que ela pediu para Deus e Deus fez o que ela tanto pediu. Que ela pediu com amor, ela pediu com carinho, ela pediu com verdade e espírito. E Deus fez aquilo. Então aqui já Deus já está falando que igual que ele falou, que é tudo no tempo dele, foi no tempo dele que ele fez o que ela tanto pedia. E ele está falando aqui também para a igreja: é no meu tempo, eu faço quando eu quero, eu quero quando eu quero. Mas a gente continua pedindo, tem que continuar orando, clamando, porque uma hora ele vai fazer. A gente tem que ser igual o cego que Bartimeu. Ele pediu, ele clamou a Deus, até que uma hora Deus escutou ele. Então ele já estava meio desacreditado, ele estava meio desacreditado, eu creio. Porque ele estava ali no campo, cego, e todo mundo, quando ele passava perto dele, ninguém ajudava, todo mundo só falava: cala a boca. Fica quieto, Deus não vai te escutar. Só que Deus dos deuses escutou ele e fez o que ele tanto pedia, que era para ele enxergar, e aqui a gente já entende que a gente tem que clamar, que a gente tem que estar cada dia mais na vontade de realmente. Sabe, porque eu venho uma luta dali, vem outra daqui. Só que a gente não pode desanimar, porque se a gente for desanimar por cada luta que vem, a gente não era nem para estar aqui. Continua clamando, continua pedindo. Continua fazendo aquilo que me agrada, porque uma hora eu vou fazer o que você pede. Mas eu não aguento mais. Mas tá todo mundo aqui me xingando. Ninguém, tá todos contra mim. Tá todos contra você, mas eu que importa. Eu não estava contra você. Porque aquele irmão ali, fulano, não vai te levar pro céu, não. Fulano não vai te levar pro céu, não. Quem vai te levar pro céu sou eu. Quem vai pro seu lugar reservado no céu sou eu. Então não tem por que a gente ficar se motivando pelo que os outros dizem. Não tem por que a gente ficar se importando pelo que os outros dizem, porque os outros não ajudam em nada. Se ajudasse, pelo menos, se fizesse alguma coisa, até iria, mas não faz nada. Hoje, quando a gente está sozinho, na prova, está conosco é Ele. Mas eu não aguento mais. Você acha que também que Ele está aqui todo dia? Você acha que a Franciele queria estar aqui todo dia? Não, tem dias que a gente fala assim. A Karina também, ela vive dizendo que às vezes ela vem aqui pela misericórdia do Senhor. Que ela vem aqui porque o Senhor manda. Porque por nós a gente não estaria aqui. Meu Deus! É muita coisa, é muito mimimi. Aí a gente pensa assim. Eu, pelo menos, vou falar por mim. Eu penso assim. É muito mimimi, eu não vou pra igreja. Esse dia eu não estava achando que eu não quero mais. Eu não quero ser mais vontade. Caso que aconteceu nas pessoas, eu não quero ser mais. Só que Deus mesmo fala, Deus mesmo diz: não é a tua vontade que tem que prevalecer, é a minha vontade. Mas eu não aguento mais, eu também não aguento mais. Eu estou aqui todo dia clamando a Ele. Mas fulano de tal tá falando de mim. Deixa fulano de tal falar. Quando fulano de tal faz alguma coisa pra você, você se importa em que ele diz.
enquanto eu sou o seu chão, enquanto eu sou a base para você estar aqui, Meu Deus! você vai continuar pedindo, igual o doutor Carreiro cantou. Você vai continuar pedindo. Porque não adianta eu estar aqui 24 horas só para estar pedindo. Você ainda quer, se eu tô só na igreja de volume, sem fazer nada. Eu ainda quero querer, a gente vai querer. A gente não tá fazendo nada, a gente não vai receber. A gente tem que estar igual a viúva, igual o cego. A gente tem que estar clamando. A gente tem que estar pedindo. Porque não adianta a gente só querer e não fazer nada. A vida não é assim, não. A vida, foi igual eu falo em casa, não é um amor. A gente tem que clamar, a gente tem que pedir. A gente tem que aqui clamar. Porque se a gente não estiver aqui, esquece bênção, esquece isso, esquece aquilo. Se a gente quer tudo que a gente pede pra Deus, a gente tem que estar clamando. A gente tem que estar pedindo. E também, na minha última pregação, da última vez, nessa campanha, eu tinha falado que pra gente não ficar se importando com a opinião dos outros. E é verdade. Porque é igual eu tava preocupado com a opinião dos outros. Só que a opinião dos outros não me traz nada. A opinião dos outros não vai me levar pro céu. A opinião dos outros fizer alguma coisa pra me deixar em pé, pra me deixar ser na base do que eu estou, a gente vai se tornar. Agora, quando a opinião dos outros pra mim é nada. A opinião dos outros pra mim é nada. Falei que a opinião dos outros pra mim é igual manteiga. Se ela na frigideira derreteu, sumiu. É assim, a opinião dos outros. Porque se a gente tá parando pra olhar cada coisa, a gente não vai sair do mesmo lugar. A gente tem que estar clamando, a gente tem que estar firme. Glória a Deus. Com a cara no pó. Porque senão a gente nunca vai conseguir, não. Ah, mas eu não aguento mais. Fulano de tal não para de falar da minha vida. Sabe por que fulano de tal fala? Porque tá bom. Fulano de tal tá falando porque ele tá... Talvez ele pode até estar com inveja do que você está fazendo. Ele pode estar com inveja assim. Ele faz porque eu não faço. Ele faz porque eu também quero fazer. Só que hoje Deus está falando, deixa ele tentar te copiar, deixa ele tentar te copiar. Porque enquanto eu for seu chão, você vai continuar aqui. Você vai continuar no altar. Eu sou uma pessoa que quando eu fico brava, eu fico guardando, e uma hora eu solto. E aconteceu isso, acho que foi terça, quarta-feira, não me lembro. E aconteceu isso, eu fiquei muito brava mesmo, eu fiquei chorando, desesperando mais algumas coisas que aconteceram. E nisso a minha mãe saiu pra falar comigo. E aí ela foi me acalmando assim aos poucos, sabe? E eu me acalmei. E quando chegou a hora de eu dormir, eu deitei minha cabeça no travesseiro. E eu não conseguia parar de pensar nisso, não conseguia parar de pensar. E aí Deus foi me acalmando também, porque minha mãe não tava lá, minha mãe tava no quarto dela. E Deus foi me acalmando, me mostrando que a opinião dos outros não me leva pra lugar nenhum. A opinião dos outros só me leva pro fundo. Lá pro fundo do poço, a opinião dos outros só me leva pra lá. E a gente tem que estar igual ela. Não tem que estar pedindo a opinião de ninguém, igual o cego, na verdade. Porque todo mundo cala a boca, você não vai conseguir. Só que no final ele conseguiu, né? No final Deus escutou ele. Então, se a gente continuar se preocupando com a opinião dos outros, se a gente continuar se preocupando com o que os outros dizem, a gente não vai sair do mesmo lugar. Glória a Deus. Então, nessa noite Deus está falando, se coloque de pé e continue caminhando. Se coloque de pé e continue clamando. Aleluia! Porque é no clamor que você vai ter o que você Glória a Jesus! Aleluia! Não vai falar, sabe por que ele vai falar? Porque tá bom. Sabe por que ele vai falar? Porque ele não faz igual você faz. Sabe por que ele vai falar? Porque ele queria estar sendo você, só que não. Deus escolheu você pra ser. Aleluia! Então, para de se importar um pouco com a opinião dos outros, começa a pedir. Veja. Não adianta eu estar aqui 24 horas por dia, mas eu tá orando, buscando, só que eu tá me preocupando com a opinião dos outros. A opinião dos outros, sabe o que acontece com a gente? Tem muita pessoa que vai escutando muito mimimi, que vai escutando as coisas, vai parando de orar, vai parando de louvar, vai desanimando, e daqui a pouco tá lá onde? Tá no fundo do poço, tá se afundando de não aguentar. Aí a gente vê que, eu vou falar por mim, a gente vê que quando a gente precisa de uma pessoa, não está lá. Sabe quem é o único que está? É Deus. Porque quando a gente deita a nossa cabeça no travesseiro, a gente vê que é Ele que está conosco. Quando a gente está na nossa casa, a gente às vezes está em público, mas dá vontade, aquela angústia do nada de chorar, que aconteceu comigo. Do nada, essa vontade de chorar. O povo que está lá, a gente não sabe que a gente está com vontade de chorar. Só que aquele que é o que me coloca de pé, que te coloca de pé, ele sabe que você está. Aleluia! Sabe por quê? Porque
Ele conhece o nosso dia a dia, Ele conhece cada coisa. Então, nessa noite, ele tá falando assim: para de se preocupar um pouco com a opinião dos outros. Para de se preocupar um pouco com o que os outros dizem. Porque os outros não estão ajudando em nada, os outros só estão te aqui, ó, te enfiando mais profundo, mais profundo, mais profundo. Agora eu não. Você vai pedir e eu vou fazer. Você tá aqui orando, clamando, eu tô fazendo lá. E se eu parar de orar aqui, ele para lá. E às vezes, tá? Porque Deus é um Deus que ele é de amor. Vocês têm um amor tão grande na vida, Deus macumbeiro. Eu ficava, quando eu entrei aqui, eu ficava, como ele gosta desses macumbeiros, como ele tem amor por eles. E depois eu percebi que Deus tem amor a cada um de nós. E o amor deles não é o nosso amor. Porque o macumbeiro, às vezes, eu vejo e não gosto. Agora Deus não. Deus tem amor pela vida do macumbeiro. Deus tem amor por ele. E imagine que você tem amor pela vida de macumbeiro. Imagine pela nossa vida. Estamos crentes. Estamos aqui. Não agradecendo a nós nunca. Porque o único que merece o meu nome, só aleluia é ele. Glória a Deus, aleluia. Mas a gente é crente, a gente está aqui buscando, orando, jejuando. A gente tá mais ou menos, né? Ajuda aí. A gente está aqui buscando ele, que é o mais importante. É a gente não desanimar. O mais importante é a gente não desanimar. É a gente vir caindo, quebrado, né? A gente está quebrado, mas o importante é a gente estar aqui. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Mas Deus não trabalha. Deus trabalha lá, mas na igreja é 1000 vezes melhor. Aleluia. Mas eu tô aqui em casa e Deus está me escutando. Eu tô orando. Acho que foi o pastor Jesus que falou que é bom jejuar na nossa casa, é bom fazer as coisas na nossa casa, mas na igreja é muito melhor. Então você tá orando na sua casa, você tá buscando na sua casa, mas você acha que é igual você tá buscando aqui a Deus? Você acha? Não é igual não. Igual é você tá... Não tem nem igual, é porque a melhor coisa é você estar na casa de Deus. A melhor coisa é você estar aqui buscando a Ele. Há 24 horas aqui. Igreja, a gente tem que parar de pensar um pouco porque os outros dizem. Porque quando as pessoas vão falar os outros mesmo, fazer alguma coisa que seja pra me levantar, que seja pra me deixar cada vez mais forte, aí eu começo a me importar. Enquanto a pessoa estiver fazendo nada, não estiver te dando por nada, só estiver falando, vai te deixar lá embaixo. A gente, aqui ó, entrou aqui e saiu aqui. E a opinião de Deus é super diferente, porque Deus não vai falar as coisas pra nos deixar lá embaixo. Deus vai falar as coisas pra não nos engrandecer, mas sim pra nos animar, mas sim pra nos deixar mais felizes. Às vezes a irmã Karina chega e fala: eu não queria estar aqui, não, mas ela fala: eu não queria estar pregando, eu não queria estar aqui. Só que não é na vontade dela, é na vontade dele. Não é na minha vontade, na sua, é na vontade dele. Igual a Pedro falou: acalma-se. É no meu tempo, eu faço quando eu quero, eu faço quando eu quero, eu faço quando eu tô vendo que já tá dando mais, aí eu vou lá e faço. Agora, enquanto a gente estiver se preocupando, não estiver clamando, não estiver buscando, eu não vou fazer nada. Agora, se você vir pra minha casa, se você for buscar, pode ter certeza que o que você tanto pede pra ele, uma hora você vai ter. Glória a Deus, Jesus. Ser igual essa viúva. O juiz não queria saber da causa dela, o juiz não queria saber dela. Só que uma hora ele viu que ela não ia parar de pedir. A gente tem que ser assim com Deus. A gente não pode parar de pedir. Glória a Deus, aleluia. Senhor, me ajuda. Senhor, me levanta. Senhor, o Senhor tá vendo isso. Todo dia a gente tem que estar lá. Todo dia. Mas eu não tenho vontade de vir. Ninguém tem vontade de vir. Só que a gente precisa, às vezes, de largar coisas que a gente gosta e estar na casa dele. Eu mesmo, agora eu estaria em casa, jogando, fazendo alguma coisa que eu gosto. Só que eu tenho um compromisso com ele, eu tenho que estar aqui na casa dele. Porque é ele que me dá o que eu preciso. Quando eu peço alguma coisa, é ele que me dá. É clamando, é buscando. Porque se a gente não me buscar, não vamos ter nada. A gente já sabe disso, é uma certeza. A gente não busca, não vamos ter nada. Igreja, eu vou falar uma coisa aqui. Eu era uma pessoa que eu morava com meu pai que eu não gostava. Tipo assim, eu não sabia que era arrebatamento, né? Eu sabia. Eu só sabia que a volta, eu sempre ouvi, eu escutei falar sempre que Jesus ia voltar. Eu cresci escutando que Jesus ia voltar, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Só que o meu pai não sabia que era arrebatamento. E aí um dia a Sarinha, a Fran falou assim: vocês querem aceitar Jesus aqui? Aí ninguém queria, né? Ela falou assim: se vocês não aceitar Jesus aqui, precisa ficar lá na frente. E ficar com vergonha, vocês vão ter que levantar a mão, não é sério? Ela falou. E aí eu peguei e falei assim: tá. Aí a gente foi levantando a
E aí ela foi e falou lá pra gente o que era arrebatamento. E a gente até tava falando assim, Fran, para, a gente vai ficar com medo, não vou conseguir dormir. Com medo de Jesus soltar. E eu ficar, não vou conseguir dormir. E aí ela falou assim, calma, se você estiver nos caminhos dele, isso não vai acontecer, você vai subir. E antes eu também tinha uma certa mania que eu saía da igreja, olha que pecadora, eu saía da igreja, chegava em casa, pra dormir eu colocava uns shorts, uma blusinha, que eu não era muito assim, sabe, igual eu sou hoje. Eu colocava um short e uma blusinha, tá? Um dia ela falou, fica dormindo aí de short, de calça. Se um dia quando Jesus voltar, você vai ficar aí debaixo de shorts e uma calça, que não vai sentir dor, mas você vai. Aí eu comecei a pensar assim, eu começava muito vestido, né? Aí hoje em dia, quando eu tô em casa, eu cedo, eu me troco, eu não gosto nem de colocar um vestido que não tem a manga. Eu boto o vestido e depois boto a blusa, porque eu tenho muito medo, eu tenho muito temor mesmo. É medo de Jesus soltar e eu ficar. E aí eu enxergo que Deus é tão bom que ele não voltou enquanto eu tava usando shorts e calça. Que ele não voltou, é engraçado. Só que é o amor, e a gente enxerga o amor dele em pequenas coisas. A gente enxerga o amor dele em coisas muito simples. Mas a gente enxerga o amor dele. Porque ele é o único que está aqui a cada dia. Ele é o único que está nos levantando, nos ajudando, nos livrando. Então não adianta eu estar aqui 24 horas por dia, buscando, olhando na minha casa, de shorts de calça. Igreja. O pastor contou essa história aqui, que eu não lembro que dia ele falou, acho que foi semana passada, que ele falou que uma irmã queria na internet, que uma irmã queria cantar, só que ela queria se aparecer. Ela não queria cantar para Deus, ela queria cantar para ver o que a igreja ia falar. E aí, ele falou também, deu um exemplo assim, no congresso, agora que ninguém quer cantar, né? Mas no congresso todo mundo queria cantar. No congresso todo mundo queria estar grande lá, estar se exaltando. E aí eu sentava no banco, porque eu não queria oportunidade. Ela falando assim, eu não quero, falei pra ele. E aí eu sentada no banco falei, será que é pra mim cantar? E aí a Raquel falou assim, se a gente for cantar, a gente vai cantar isso aqui, tá? Se o pastor não oportunidade, eu falei, tá bom. E ele não deu, porque não foi do agrado dele. Ele não deu porque ele falou assim, não é pra elas cantar hoje. Não é. Então Deus escolhe o dia certo pra gente estar. Pra gente cantar, ele escolhe o dia certo. Ele escolhe o dia certo pra gente estar bem no culto. Eu tenho certeza que cada um que tá na loucinha, Deus escolheu o dia certinho. Amém. Falando, Franciele, por exemplo, Franciele segunda, minha avó terça, ele escolhe. Porque ele tem os escolhidos, tem os chamados. Eu sou uma pessoa que eu sou super curiosa pra saber se eu sou escolhida ou chamada de Deus. Não sei muito bem se eu sou escolhida ou chamada. Mas eu olho pra mim e falo, Deus, se for chamada, me dá um sinal, por favor. Se eu for escolhida, me dá um outro sinal. Eu dou exemplo de sinais pra ele dar. Pra mim saber se eu sou escolhida ou chamada. Pra saber como eu fazer certinho. E eu fico super curiosa pra saber se ela fala assim, será que eu sou chamada? Será que eu não sei que eu sou Deus? Mas o que eu sei que eu sou uma serva de Deus. E estou tentando cada dia mais melhorar a presença dele. Porque a gente não é perfeito, não. Porque o único que é perfeito, que é santo é ele. Todo dia a gente peca, todo dia fazemos, a gente peca até por pensamento. Imagina palavras. Eu peco também, não vou me exaltar. Eu também peco, tenho certeza que todo mundo aqui peca. Porque ninguém aqui é perfeito, o que é perfeito é ele. Aleluia! A gente vai pecando, só que o amor dele se esfria pela gente. O amor dele acaba? Não, ele vai só nos ensinando cada dia mais. Ele vai mostrando o certo e o errado. Ele vai falando assim, você está aqui um dia, você está pecando, você ficou na sua casa. Só que você vem aqui, você pede perdão de corpo, alma, de espírito, verdadeiro o seu perdão, ele vai perdoar, sabe? Porque ele não guarda decoro, ele não guarda nada. Eu antes guardava muito rancor. Eu guardava, e as pessoas da minha sala, todo mundo gostava, fazer alguma coisa pra mim, eu guardava. E aí eu fui parando com isso, e fui deixando levar, sabe? Falou alguma coisa, tá bom, que legal. Eu falava assim, terça-feira mesmo, a menina falou assim, é porque ela veio no celular e eu não consegui colocar no modo não perturbe. E a menina falou assim, que menina burra, não sabe colocar o celular no modo não perturbe. Eu falei, eu sei, só não quero colocar mesmo. Aí ela falou, então tá bom, sua mão. Eu falei, tá bom, sou bom mesmo. E virei pro lado, depois da cabeça dele. Falei, sou bom mesmo, porque se eu ficar dando trela, eu vou ficar o quê? Posso me magoar. Se eu ficar dando trela, porque ela falou, eu vou ficar eu chateada. Pra ela era mudando, vai fazer diferença. Agora pra mim faz diferença. E aí eu deixei pra lá, falei, tá bom, hoje tá bom.
tá bom, deixa o seu nome aprendendo como faz. Deixa o seu nome e Deus me ensinando cada vez mais. E aí a gente se enxerga, né? Que se as pessoas mesmo, elas gostassem mais um pouco da gente, será que elas falariam aquilo? Não, a gente enxerga que nem as próprias pessoas gostam da gente, a gente acha que gosta. O único que gosta mesmo da gente, que o amor dele nunca vai se esfriar pela gente, aquele é Deus. O amor dele é tão grande na minha e na tua vida. O amor dele é grande, mas muito grande. Grande, a gente tem que parar um pouco parar de ver o que os outros dizem. Se a opinião dos outros fosse válida, a gente não estaria aqui. Se o que os outros falassem ajudasse em alguma coisa, a gente não estaria aqui. Ou talvez estaria, depende, né, do que ele falaria. Depende muito, porque se ele falasse assim, se a opinião dos outros falasse, nossa, se ele desse, por exemplo, alguma coisa pra mim, mas me julgasse, seria alguma coisa. Agora a gente tá até engraçado, né? A gente tá se preocupando com a opinião dos outros que não dá um arroz. Não dá um feijão, não dá nada. E a gente tá se preocupando com a opinião do vizinhado. Agora, por que a gente não se preocupa com a opinião de quem nos ajuda? Por que a gente não se preocupa com a opinião de quem tá conosco todo dia? Que é ele. Porque muitas das vezes a pessoa fala, só que a pessoa nunca me ajudou com nada. Engraçado é que a pessoa gosta de falar. Aquele ali, por exemplo, aquele ali é um boca aberta, não está na minha vida. Só que ele já me ajudou com alguma coisa. Ele já me ajudou dando alguma coisa, nunca. O único que sempre deu tudo, deu a vida pra mim, foi Deus. Deu a vida. Então é somente com a opinião dele que temos que se importar. É somente com ele que temos que se importar. Porque enquanto ele for nosso chão, a gente tem que estar aqui todo santo dia. Nosso Deus tem que ser nosso dia se a gente fica em casa. Só que quando eu tô lá no carro jogando no celular, eu assim, por que eu não vou vir pra casa de Deus? Eu vou vir sim. Aí a gente já vê que a gente tem que estar aqui. Então, nessa noite, Deus tá falando assim, para de se preocupar com a opinião dos outros. Porque quando os outros não fizerem nada pra nos ajudar, olha, a opinião dos outros não é válida, tá? A gente tem que clamar cada vez mais a Deus. Eu era uma pessoa, mais ou menos, não sou tanto mais igual eu era. Só que eu me importava com a opinião, tanto que eu queria bater boca com uma pessoa. Aí minha mãe falou assim, se você tem 2 joelhos bons, por que você não vai orar? Aí eu comecei a orar, e comecei a perceber que a opinião dos outros não é importante pra mim. Que a opinião dos outros pra mim não é válida. A gente só tem que clamar, a gente só tem que pedir cada vez mais pra Deus sabedoria, pra Ele nos ajudar, e colocar o joelho no chão. E falar, tipo assim, igual a menina da minha sala falou, me chamou de mãe do burro. É só colocar o joelho no chão, porque uma hora a justiça vai ser feita. Por um mínimo coisa, mas a justiça vai ser feita. Então, nessa hora a gente aprende que temos que clamar, que temos que pedir, que temos que estar cada dia na casa de Deus forte. Forte nem sempre a gente vai estar. Só que na casa de Deus a gente sempre tem que estar. E se eu não vir pra casa de Deus todo dia? E se eu tiver um dia lá na minha casa, numa hora que eu não tô fazendo nada, e eu não vim pra casa de Deus? Se olha da sua casa. Só que Deus também vai te cobrar, porque você não tá na casa dele, você tá lá assistindo lá também. Deus vai te cobrar. Então nessa noite a gente vê que a gente tem que estar clamando e deixar o opinião dos outros pra lá. Eu tenho igual o juiz não, igual o cego. Ele não se preocupou com a opinião de ninguém. A opinião dos outros pra ele entrou aqui e saiu aqui. Todo mundo cala a boca. Deus não vai te escutar. Olha quem é Deus, olha quem é você. Olha quem é você. Você é um mendigo, você tá sujo. Deus não quer você, Deus não vai te ajudar, Deus não vai te escutar. Só que a gente percebeu que Deus escutou ele. E ele saiu enxergando. Então, se ele tivesse se importado com a opinião dos outros, ele ia continuar clamando? Ele ia continuar pedindo a Deus? Não. Ele ia ficar falando assim, cara, ele é um cego, Deus não vai escutar ele. Agora não, ele deu aqui, ó. Pra ele entrou no ouvido e saiu pelo outro. Entrou no ouvido e saiu pelo outro e ele conseguiu o que ele tanto pedia pra Deus. Então, dessa vez, tem que falar assim, continua clamando, continua pedindo e deixa a opinião dos outros de lado. E quanto mais a gente pedir, quanto mais a gente falar, Deus me ajuda, uma hora ele vai ajudar. Como ele já tem nos ajudado. Uma hora ele vai falar assim, ele vai tirar um tempo pra você falar assim, agora é a vez dela, é a vez dela. Ela tá pedindo, ela tá clamando. E não adianta falar assim, ela falou pra clamar, então eu só vou clamar. Não adianta a gente só falar assim, Senhor me abençoa, Senhor me ajuda. Não, tem que ser em corpo, em alma e em espírito. Em verdade. Não adianta fazer por inveja.
só por inveja pra saber o que ele vai me dar. Não, tem que ser verdadeiramente. Porque ele sabe. A irmã Karina, por exemplo, eu posso falar, Senhor, me ajuda. Ela não vai saber que eu tô falando por inveja. Mas ele sabe. E o que importa é a opinião dele. Aleluia. Então ele sabe. Então que nessa noite a gente possa parar um pouco. E parar de reclamar um pouco. E olhar assim pro que Deus tem feito pra gente. Olhar pro que Deus tem feito pra nossa vida. Olhar pra trás, irmão, e veja tudo que você fez. Tudo que Deus fez pra você. Tenho certeza que se a gente parecer um pouco igual Jesus, muitos não estariam aqui hoje. Só que a gente deixar a opinião dos outros de lado, a gente vai conseguir seguir. A gente vai conseguir caminhar. Vamos caminhar um pouco, às vezes, desanimado? Vamos. Só que mas a gente vai caminhar desanimado um pouco? Vamos. Só que uma hora vai chegar o dia que Deus vai ter de coisa com aquele irmão. Aquele irmão que tanto fala da nossa vida, aquele irmão que tanto fala, uma hora Deus vai ter de justiça com ele. Uma hora Deus vai lá e vai falar assim, para de falar com você, eu sei que você tá achando que coisa ele vai e faz. A minha mãe mesmo. A minha mãe mesmo, ela fazia as coisas, ela colocava as comidas que faziam pra mim. Aí eu falava assim, mãe, eu não quero te feijão. Ela falou, se você tá reclamando que você quer feito do seu jeito, você vem e faça. E aí eu percebi, se eu quero bem feito, se eu quero um bonzinho, eu vou e faço. É igual os outros. Engraçado é que as pessoas, é muito engraçado que eles vêm, eles não julgam, eles jogam na nossa cara que a gente é lixo, que a gente é lixo aqui. Eu acho engraçado que fazer melhor, ninguém faz. Engraçado é que fazer igual a gente faz, não tem nem o que faz. Na hora de julgar, de falar um monte, tem um monte. Na hora que o outro tá assim, nossa, você é isso, você é aquilo, aparece isso e você fala assim, meu Deus, tá nascendo pessoa? Porque olha, julga que julga. Agora na hora de lá fazer melhor pra você, alguém vai e faz? Some todos. Você tem feito que aconteceu o arrebatamento? E eu fiquei só eu? Porque some todos. Não tem um. Cadê os que falavam de mim? Pra mim fazer melhor? Cadê os que falavam de mim pra mim fazer o que eu faço? Não aparece um. E a gente consegue perceber que se a gente fosse, se a gente tivesse agradado a Deus, eles não estariam se incomodando. No Instagram, eu vi uma frase que uma menina colocou assim: é muito mimimi, o povo fala demais, mas ninguém é exemplo de nada. E aí eu pensei e falei assim, verdade, né? Todo mundo fala, todo mundo julga, mas quem é exemplo? Quem? O único que é nosso exemplo aqui, pra mim, é Deus. Que é santo, que nunca pecou. Porque, e olha, igreja, deixa eu falar um negócio pra vocês. Se a gente fica, não sei porquê, mas se a gente fica ligando pra opinião dos outros, a gente nunca vai sair do mesmo lugar. A gente sempre vai ficar aqui, ó, nesse banco aqui, me xingaram nesse banco, e eu tô prestando atenção no que estão me xingando, deixando eles me bater, eu vou ficar aqui. Agora sim, eu tô nesse banco, e eles vão me xingando, vão falando, eu não tô dando importância, tá entrando aqui, e tá saindo aqui, eu vou caminhar, e eu não vou deixar de desviar, não. Igreja, a gente tem que parar um pouco pra pensar assim, se a opinião dos outros é tão importante pra nós, se eles falam tanto da gente, se eles estão nos julgando tanto, por que eles não vêm aqui e faz? Porque eles não vêm aqui e faz. Se é tão fácil, igual ele disse. Tenho certeza que o pastor disse, não é fácil, pastor. Pastor não é fácil ser regente. Pra Karina não é tão fácil também ser segunda pastora. Não é fácil. E sempre aparece, vai todo mundo te julgar. Vai todo mundo te julgar, todo mundo. Agora é engraçado que vinha um e fazer melhor do que você faz, não aparece ninguém. Engraçado é que vinha um aqui e falar e fazer melhor que você, eu quero ver aparecer. É igual a Kelly. Tem muita gente que ela tá sendo muito usada, glória a Deus, aleluia, ela tá sendo muito usada por Deus. E também estão tendo muitas bocas que estão falando em mal dela. Só que eu acho um negócio engraçado dela, bonito, que ela fala assim, ai, tô falando, só falando assim, cuida da sua vida e pronto. Porque se estão todo mundo falando da vida dela, se estão falando é porque tá bom. Mas o engraçado é que vamos falar da vida dela, vamos falar, porque agora ela tá crescendo espiritualmente, vamos falar muito da vida dela. Agora aí vamos lá, e fala de fazer melhor do que ela faz, não é exaltando ela, é falando, mostrando pros irmãos, que tá todo mundo julgando, mas ninguém tá fazendo melhor que ela. Todo mundo julgando ela, mas ninguém faz melhor que ela. Todo mundo falando, ela não é uma boa regente, ela não sabe cuidar bem das crianças, não sabe cuidar bem das crianças. Agora cadê alguém pra fazer melhor do que ela faz? Cadê? Aparece uma aqui pra fazer melhor do que ela
Porque quando eu falar para essa linha com a Fran, nossa, as crianças não parecem uma criança na igreja. Agora, exemplo, alguém, por exemplo, eu tô ajudando ela, fala assim, vai pegar as crianças, acha que alguma criança vai querer? Não vai querer, vão querer ela. E se ela tá fazendo, se as crianças estão querendo ir com ela, porque tá bom. Porque o que ela faz e está sendo legal para as crianças também está agradando a Deus. Se ela está fazendo de corpo de alma e verdade e espírito. Então, que nessa noite a gente possa olhar um pouco, não olhar um pouco, parar de olhar um pouco a opinião dos outros e olhar para aquele que nos guia. Para aqueles que é o nosso chão e não deixa a gente cair. Que é para a gente olhar um pouco para o caminho, assim, o caminho. Olhar um pouco para o caminho. E o que aqui, ó, o que o da direita e o que o da esquerda fala, que entre aqui e sai aqui. E eu já falei, repito. Quem tem que estar na cabeça dos irmãos. Se estão falando, se estão te julgando, mas não estão fazendo melhor que você, olha, você não tem que se opinar, você não tem que ligar para opinião de nenhum. Agora, se no momento que eles visam falar de você e visam fazer melhor do que você faz, aí você começa a ligar para quem está falando. Mas enquanto ele só falar e não fazer nada, você, ó, entrou aqui e saiu aqui. Eu mesmo, se eu vou ficar ligando para a opinião de todo mundo, meu Deus do céu, nem estaria aqui. Se a Fran ficar ligando para a opinião de todo mundo, eu estudo a Fran, eu falo todo o desenho da Fran, porque eu só escuto ela bastante reclamando. Eita, Deus. Eu não aguento pra todo mundo. Aleluia. Vai vir pra sala que todo mundo julga ela, mas não vem fazer melhor que ela, né? Porque se não tivesse legal, eu, né, quando ela fala, eu vou casar em você na igreja, todo mundo então a gente vai com você. Vamos com você. Se você não continuar sendo nossa regente, você na igreja, a gente fica brincando, né? Aí eu olho e falo, pai, já pode falar pra fazer mais de um pai na sua casa, que vai estar no morar todas as jovens com você. Sabe por que a gente fala? Porque a gente gosta dela, porque ela é uma regente legal. Eu reclamo às vezes dela, mas eu gosto dela, eu amo muito ela. E se ela sair da regência, eu vou te mostrar igual atrás dela, então não vai. Se ela falar assim, eu vou me mudar, a gente vai junto, não vai? Vai, vamos junto assim. Isso é engraçado, mas a gente também percebe, né? Que ela as pessoas julgam tanto ela, falando tanto dela, só que não iam fazer melhor. Não engrandecendo ela, mas é a verdade. Porque tá todo mundo julgando, tá todo mundo soltando a boca de você. Cadê ele falando? E vem fazer melhor que ela? Cadê? Tem um aqui fazer melhor que ela? Não aparece um. Agora, na hora de julgar, tem um monte, né? Um monte na hora de julgar. Agora, na hora de fazer melhor, não aparece um. E aí a gente tem que continuar clamando, continuar buscando e colocando o joelho no chão e vendo que se a opinião dos outros não fizer nada pra me ajudar, pra me levar pra frente, eu não tenho que estar me ligando pra opinião de ninguém. Então, que nessa noite a gente possa parar um pouco de ligar para a opinião dos outros e ligar para a opinião daquele que está com nós todo dia, aquele que nos ajuda todo santo dia, porque se viu alguém falar que Deus não te ajuda, você está mentindo, desculpa, mas você está mentindo. Que a gente, então, que todo dia a gente possa estar ligando para aquele que nos ajuda, para aqueles que é o nosso chão, para aqueles que é o nosso guia. Para aqueles que estão com nós todo santo dia, aquele que está com nós todo santo dia. Que a gente pare de ligar para a opinião dos outros e comece a ligar para a opinião de Deus. E até que Deus me usa, glória a Deus, aleluia. Então eu vou começar não sei porquê, bota aí do seu lado. Deus estava falando assim que para de ligar para a opinião dos outros. Para de ligar porque alguém está fazendo melhor que você. Ai, mas falam muito dos meus filhos. Ah, mas falam muito da minha casa. Quando alguém estiver falando de você, sabe o que você fala para ele? Tudo bem. Você está achando ruim? Então vem fazer melhor. Vem fazer melhor. Porque na hora de fazer melhor não aparece um, mas na hora de soltar a boca, aparece um monte. Deus está falando assim que se você continuar ligando para a opinião dos outros, você vai ficar muito triste. Vai ficar muito chateada. Pessoas que você acha que gostam de você, que você acha que é seu amigo, não é. Então, soltando a boca de você. Agora, Deus fala assim: continua me buscando, continua me servindo, que eu vou de encontro com aqueles que tanto falam de você. Eu vou de encontro com aqueles que tanto falam da sua casa, que falam dos seus filhos. Porque aqueles lá, eles vão falar mesmo, vão falar muito. Aleluia! Eles não vão fazer. Eu só continuo falando, pedindo que uma hora vai dar certo.
Já deu certo na sua vida. Deus continua pedindo. Eu vou te ajudar cada vez mais. Eu vou te segurar pela sua mão aqui, ó. Eu vou te segurar e vou te colocar. Se mais te julgam, você vai estar lá. Sendo exaltada por mim. Naqueles que mais te julgam, você vai estar lá. Eu vou estar te exaltando. Eu vou estar te engrandecendo. Eu posso. Você não pode ser você mesmo, não pode se engrandecer. Mas eu posso. Aleluia. Se eu estou vendo o seu esforço, se eu estou vendo o que você está fazendo, eu vou te engrandecer. Eu vou te aqui, ó, te segurar aqui, ó, segurar você nas suas mãos. Não vou deixar você cair. E quando você estiver quase caindo, ele vai segurar você, vai te pegar no colo e não vai deixar você cair. Ele é na tua casa, ele é teu filho, ele é com você. Então nessa noite ele está falando assim, não liga para a opinião dos outros, liga para mim. Liga porque eu te falo, porque se você continuar ligando pra opinião dos outros, vai ficar triste. Continua só pedindo, clamando, que uma hora vai dar certo, tá? Vai dar não, já deu certo, como eu tinha falado. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Receba a chave do Senhor com calma, glória a Deus.